Yo tengo 46 años de maestra. Eu sou professora há 46 anos. Los últimos 10, solo maestra de maestros. E só nos últimos 10 anos eu me tornei professora para professores. Y he hecho mucho de menos a los chicos en el aula. E eu sinto muita falta dos meninos dentro da sala de aula. Solo que el trabajo con los maestros para mí ahora se ha convertido en una misión. Mas agora este trabalho com os professores se converteu em uma missão para mim. ¿Quién cuida a los maestros? Quem cuida dos professores? ¿Quién puede acompañar a los maestros en procesos emocionales? Quem pode acompanhar os professores em processos emocionais? Y cuando yo estaba joven, estuve trabajando en Petróleos Mexicanos. E eu estive trabalhando quando jovem na empresa de petróleo no México. Hasta ahora la única empresa de petróleo en México, E até hoje é a única empresa de petróleo dentro do país, Pemex. Pemex. Y cuando estuve trabajando ahí, dirigía la seguridad industrial de todos los obreros. E nessa época eu era na direção da segurança industrial de todas as pessoas que trabalhavam nas obras. Y tenía que verificar que todo el equipo de seguridad estuviera completo. E tinha que verificar que todo o equipamento de segurança estava completo. Porque hay mucho riesgo en el trabajo con el gas. Porque há muito risco no trabalho com gás. Y estuve trabajando 4 años. E durante 4 anos eu trabalhei nisso. Y en ese tiempo jamás tuvimos ningún E incidente. dentro deste período nunca tivemos nenhum incidente. Y yo me pregunto cuando doy clases, ¿cómo podemos equipar a los maestros para que estén seguros frente al aula? E eu me pergunto agora dentro da sala de aula como equipar o professor para que ele ou ela esteja seguro dentro da aula. Porque es muy riesgoso trabajar con el campo emocional de todos los chicos. Porque é muito arriscado trabalhar no campo emocional de todas essas crianças. Los chicos, los alumnos, llevan a la escuela toda la problemática emocional que tienen en casa. As crianças, os alunos levam para a escola toda a problemática emocional que vivenciam dentro de casa. Y los maestros también llevamos nuestra problemática al aula. E nós, professores, também levamos a nossa problemática para dentro da sala de aula. Entonces, ¿cómo hacer un equipo de seguridad emocional para el maestro? Então, como criar esse equipamento para a segurança emocional do professor? ¿Cómo llegar al aula equipados los maestros para trabajar con el campo emocional tan lleno de ansiedad que llevan los chicos? Como então podem chegar os professores com esse equipamento de segurança emocional dentro da sala de aula, dentro deste campo emocional onde chegam as crianças com tanta ansiedade? Y entonces, este abordaje de Bergelinger nos permite generar un modelo para asegurar emocionalmente a nuestros maestros. Então, através desta abordagem de Bert Hellinger, isso nos permite dar essa segurança, equipar os maestros, os professores com essa segurança emocional. Y necesitamos ocupar nuestro lugar de maestros. Ese es el primer punto de la seguridad. E o primeiro ponto dessa segurança é que nós, professores, ocupamos o nosso lugar. Y les estoy dando, voy a
si es posible, trabajaré los 5 primeros puntos de la pedagogía sistémica para trabajar con los maestros y fortalecerlos emocionalmente frente al aula. E, se possível, eu vou trabalhar os primeiros 5 pontos da pedagogia sistêmica para realmente fortalecer os professores dentro da aula, dentro da sala de aula. El primero es ocupar nuestro lugar de maestros. Primeiramente nós ocupamos o nosso lugar como professores. Porque la función del maestro se desdibuja, se pierde. Porque essa função do professor se perde, ela se dissolve. Porque los padres de los niños quizá no están presentes. Porque os pais dessas crianças, se estão presentes, Entonces nosotros ocupamos el lugar de los padres. nós como professores, nos colocamos no lugar deles, dos pais. Incluso los padres exigen que nosotros hagamos una tarea que les toca a E, ellos. inclusive, os pais exigem de nós que nós assumamos uma tarefa que, na verdade, cabe a eles. Yo trabajaba en Pemex Então, eu trabalhei nessa empresa Pemex, limpiando las tuberías del gas. limpando os tubos de gás, as tubulações. Y eran unos como escobillones para quitar las incrustaciones de las tuberías. E era tipo de ferramenta para tirar o que incrustava nas bordas dessas tubulações. Como cuando lavan los biberones o esto con el escobillón este. Então, é um ¿Sí? tipo de escova, né? Para lavar madeira, sim. Y para las tuberías había que quitar todo esto. E isso tinha que se tirar em todas as tubulações. Y tenía que equipar a todos los obreros para hacer este trabajo. Então, eu tinha que verificar o equipamento das pessoas que eram encarregadas de fazer esse trabalho. Pero antes tenía que verificar que las tuberías estuvieran expuestas. Mas antes tinha que verificar que essas tubulações estavam todas expostas Para que nosotros pudiésemos entrar. para que pudéssemos entrar. El trabajo de limpiar por arriba las tuberías tocaba a otro equipo. O trabalho de limpeza externa cabia a uma outra equipe. Pero si este trabajo no se hacía, se detenía el trabajo de nosotros. Mas se esse trabalho não fosse feito, então isso era um obstáculo para o nosso trabalho, que é o trabalho da limpeza interna. Si los padres no hacen su trabajo, ¿qué pasa con los maestros? Então, se os pais não fazem o trabalho deles, o que acontece com nós, professores? Nosotros los maestros queremos hacer el trabajo de los papás. Nós, professores, queremos fazer, então, o trabalho dos pais. Ahí se pierde toda la educación. E ali se perde toda a educação. Y lo voy a mostrar con un movimiento. Eu vou mostrar isso através de um movimento. Sí, ¿me puedes ayudar? Tú, Virgilia. Pode me ajudar, você? Você? Y tú, sí. Entonces, tú eres el padre, Então, agora você la madre. é o pai, você a mãe, tú eres la hija, você a filha. tú acá. Ahora se giran hacia acá, Vocês hacia podem acá, se virar para assim? acá, para que la imagen esté acá. Para que a gente possa ver assim. Sí. La maestra Esta é a professora y la escuela. e a escola atrás. Tú, aquí. Entonces, si la madre está muy ocupada y no tiene muchos hijos o trabaja y no tiene mucho tiempo para la hija, Então, se a mãe é muito ocupada por causa do trabalho ou ela tem muitos filhos, não tem tempo para se ocupar da filha, entonces
la tentación Então há essa tentação de las maestras. a partir das professoras. La tentación Tentação es ocupar este lugar. é ocupar este lugar. ¿Y qué pasa aquí? E o que acontece aqui? La escuela se queda sin maestra. A escola fica sem professora. Y aquí la maestra genera una rivalidad E aqui a professora gera uma rivalidade con la madre. com a mãe. Es un amor ciego del maestro. É um amor cego de professor. Queremos cuidar todos los flancos, como en la Queremos cuidar guerra. de todos os lados. Ajá. Aquí se pierde. Aqui se perde. Entonces acá hay un conflicto Então aqui existe um conflito entre la maestra y la madre. entre a professora e a mãe. La madre exige a la maestra A mãe exige da professora y la profesora exige a la e madre. a professora da mãe. ¿Y a quién olvidan? E quem elas esquecem? De quem eles esquecem? A la crianza. No están viendo las necesidades del alumno, Não estão vendo as necessidades do aluno, da aluna, las reales en la escuela. que são reais dentro da escola. Se pierde. Se perde. Este es un movimiento Este é o movimento. y la escuela no sabe qué hacer con E esto. a escola não sabe o que fazer com isso. Entonces, como la escuela no sabe qué hacer con esto, Então, já- cierra las puertas de la escuela a los padres. Já que a escola não sabe o que fazer, ela fecha as portas para os pais. No queremos a los padres en la escuela. Não queremos os pais na escola. Son... Están los papás. Os pais estão assim, 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 assim. Aquí ocurre. E o que acontece? Acontece aqui? En México todos los días. No México, todos os dias. Bueno, este es el primer movimiento. Então, este é o primeiro movimento. Hay otro. Existe outro. Colócate allí con detrás la escuela. Ok. Tú aquí. Atrás tem a escola, na frente a professora. Y ahora en este movimiento el padre no está. Agora- Ha ido a trabajar a otro país, No outro se ha movimento, separado. é o pai que está ausente, ele trabalha em outro lugar, em Muitos outro país, motivos. se separou da mãe, outros motivos, muitos motivos. Entonces ahora, ¿qué lugar ocupa la maestra? Então, qual agora é o lugar que a professora ocupa? El del padre. Ou do pai? Aquí solo mujeres, Só mulheres aqui. los hombres fuera. Os homens, fora. Esta dinámica aquí. Esta é a dinâmica aqui. Entonces están en contra del padre. Então, estão contra o pai. La alianza es contra el padre, contra los hombres, contra los maridos. Há uma aliança contra os pais, os homens, os maridos. Y otra vez se pierde la mirada a los niños, E de a novo los se perde o olhar alumnos. para as crianças, para os alunos. Y otra vez aquí la escuela se queda sin maestros. De novo a escola fica sem professores.
La escuela cierra la puerta a los padres. E a escola fecha as portas aos pais. Ahora, Agora, otro movimiento. outro movimento. Ahora vamos ¿me puedes ayudar? Você pode me ajudar? Él representa ahora las matemáticas. Ele agora representa a matemática, a matéria. En la mayoría de las escuelas hay mucho problema con las matemáticas. Na maioria das ¿Es verdad? escolas, elas têm o problema com a matéria matemática, certo? Entonces él representa ahora las matemáticas. Então, ele agora representa a matemática. Y puedes moverte a donde tú quieras. Você pode se mover para onde quiser. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Hazlo, hazlo, hazlo. Fuera de la escuela las matemáticas. A matemática foge da escola. Nadie las quiere. Ninguém quer a matemática. ¿Se dieron cuenta? Agora vocês se deram conta disso? Fue este movimiento clarísimo. Este foi um movimento claríssimo. ¿Qué vamos a hacer con las matemáticas en la escuela? O que fazemos com a matéria matemática na escola? Los mismos profesores de matemáticas no saben qué hacer con las matemáticas y los chicos. Os próprios professores de matemática não sabem o que fazer com a matéria e os meninos. Entonces, los chicos, los alumnos, los pequeños, reprueban matemáticas, Então, suspenden, como dicen As crianças falham na matemática, né? Eles tomam bomba. Y como reprueban y fallan en los exámenes, Como falham e tomam bomba nas provas. entonces son tontos. Então as crianças são estúpidas. Burras. No aprenden. Não aprendem. Entonces, ahora, ¿quién tiene la culpa? Entonces, Este es el segundo punto. El primero es ocupar mi lugar de maestra. Então, o primeiro ponto, para falar de novo, ocupar o meu lugar como professor, como professora. El segundo punto es, la pregunta es, ¿quién tiene la culpa de que el niño no aprenda? Y a ¿Quién tiene la culpa? Segunda pergunta, então, é quem tem a culpa porque a criança não aprende? Segundo punto. Segundo ponto. Entonces, ¿qué hacemos Então, o que fazemos con la culpa? com essa culpa? Los padres dicen, la culpa la tiene la escuela. Os pais dizem, então, que a culpa é da Esta escola. es la culpa. Essa aqui é a culpa. Entonces ahora se la llevas a la E escuela. agora você leva a culpa para a escola. Pesa. Pesa. ¿Y qué hace la escuela con la culpa? qué? Haz algo con la culpa tú. E agora você faz alguma coisa com a culpa? A escola? Claro, Claro, por claro. supuesto. É óbvio. Ahora, ¿tú qué vas a hacer con esa? Agora, o que você vai fazer com a culpa? Pero si... ¿Y tú qué vas a hacer con esta hija con tanta culpa? E o que você vai fazer com essa filha com tanta culpa? Exacto. Exatamente. Primero viene la madre a quejarse. Então, primeiro vem a mãe com a queixa Enojarse con la escuela. e fica irritada com a escola. Pero como no hay solución, Mas como não tem solução, la madre le dice al padre, A ahora mãe- tienes que ir tú. a tú, mãe diz tú, para o tú pai, ve a la não, escuela. agora você tem que Sí, ir, você. tú. Você. Y
ahora qué vas a hacer tú? La agora, escuela, o que ¿qué você hace vai con la fazer? culpa? El padre ya se... ¿Qué haces con la culpa? Sim. Agora, o que você vai fazer com a culpa? Exacto. Exatamente. Los padres tienen la culpa. Os pais têm a culpa. Porque se están divorciando, separando, porque nunca están en casa, porque no les ayudan a hacer las tareas, porque nada, Se estão nada. divorciando, separando, não ajudam nas tarefas de casa e assim vai. Não Y por fazem lo nada. tanto las matemáticas olvidadas. E a matemática continua esquecida. Ya las olvidamos. Já esquecemos dela. ¿Qué vamos a hacer con la mochila? O que vamos fazer com essa mochila? Así están muchísimas escuelas en todo el mundo. Assim, muitas escolas estão em muitos lugares do mundo. La culpa. A culpa. Pesa la culpa. A culpa pesa. Y solamente mira la mochila. E só se olha essa mochila. No miran al niño, Não olham para a criança, ni a las matemáticas. nem para a matemática. La culpa. A culpa. Segundo punto. O segundo ponto. Ahora vamos a llamar a las Agora matemáticas. vamos chamar a matemática aqui. ¿Y qué les parece si sacamos la culpa de aquí? E o que vocês acham se nós tiramos a culpa daqui? En realidad, nadie tiene la culpa. Na realidade, ninguém tem a culpa. Lo que ocurre es que ninguno sabemos qué hacer con esto. A verdade, a realidade é que ninguém sabe o que fazer com isso. Y la pedagogía, la carrera de pedagogía, Y- los pedagogos necesitan trabajar con esta mochila. A pedagogia, a matéria, a como graduação da carreira. pedagogia, os professores de pedagogia precisam trabalhar com isso. Entonces, podríamos poner en los contenidos curriculares matemáticas y culpa. Então, poderíamos colocar no currículo matemática e culpa. Entonces, sacamos la culpa de aquí. Então, tiramos a culpa daqui. Y ahora sí, ahora las matemáticas están al lado de la E maestra. agora sim, agora a matemática está do lado da professora. Y en realidad el movimiento de solución es respetar este espacio y respetar este. E na realidade, a solução aqui é respeitar este espaço e aquele espaço. Y la hija, la alumna, vendrá a la escuela E a filha, a aluna, virá à escola. y verá a la profesora y las matemáticas. E vai olhar para a professora e para a matemática. Y aquí se resuelve este asunto. E aqui este assunto se resolve. Y después Depois, regresará a casa ela volta para casa, feliz de que se resolvió un poco las matemáticas. feliz que resolveu um pouco da matemática. Entonces la madre preguntará, ¿cómo te fue en la escuela? Então a mãe vai perguntar, como foi na escola? Como foi na escola? Y ella dice, bien, E Bem, a resposta, aprendí un poco de matemáticas. aprendi um pouco de matemáticas. ¿Y cómo se siente el padre si escucha que la hija aprendió un poco de matemáticas? como o pai se sente Bem, quando ele escuta orgulhoso. isso? Ele fica bem. Exacto, orgulloso. Entonces, ahora la hija queda aquí y No, los ahora. padres miran a la escuela, A a la filha. profesora y a las matemáticas. Fica aqui e os pais olham para a escola, a professora e a matemática.
La culpa A culpa de que los niños no aprenden. que os meninos não aprendem. Si la sacan del sistema, si sacamos a la culpa, Se tiramos essa culpa do sistema, el sistema, los dos sistemas se liberan. então os dois sistemas ficam livres. Y entonces los niños aprenden. E então as crianças aprendem. Segundo punto. Este é o segundo ponto. Tercer punto. Vimos el lugar del maestro y la culpa. Então agora olhamos para o primeiro ponto, o lugar do professor, o segundo ponto, que é a culpa, e agora o seguinte ponto, Tercer punto. o terceiro. ¿Cuál es la problemática ahora de los niños en el aula? Qual é agora a problemática dos meninos dentro da sala de aula? ¿Qué hacen que no aprenden? O que fazem que eles não aprendem? ¿Qué hacen? Que fazem? Agitação. Exacto. Exatamente, agitação. Es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Então, hiperatividade, transtorno de foco de atenção. Tercer punto, agitación. Sim, agitação. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O que fazemos com isso? Trastorno por déficit Transtorno por déficit de atención de atenção con com hiperactividad. hiperatividade. La pregunta aquí es, ¿a dónde mira el alumno? ¿A dónde pone la atención el alumno si no puede ponerla en el aula? Se o aluno não consegue colocar a atenção dentro da sala de aula, onde então o aluno está colocando a atenção? Para onde ele olha? Y ahora están las matemáticas, Então, aqui está a la matemática, maestra, la escuela. a professora e a escola. Solo que ahora vamos a poner otro problema más. Só que agora vamos acrescentar mais um problema. Sí, no, tú. Sí, você. sí, el chico. O el chico. homem, o jovem aqui. Tercer punto, O terceiro ponto. colócate ahí. Tú eres el asunto difícil que la niña está mirando. Então, você é o assunto difícil para onde a menina olha. ¿A dónde está la atención de la niña? Onde está a atenção da menina? Con su mamá. Está na mãe. Ahí no puede ir a la escuela. E
ali ela não consegue ir para a escola. Está cuidando a la madre. Ela está cuidando da mãe. ¿Y qué pasa si quiere la niña regresar a casa? E o que acontece se a menina quer voltar para casa? Quiero regresar a casa. Ela quer voltar para casa. Ah, en casa hay algo más importante que la escuela. Em casa existe algo mais importante do que na escola. Y quizá aquí el asunto es que el padre amenaza a la madre con irse. Puede ser. Talvez o pai está ameaçando a mãe de quê? De ameaçar o quê? De irse. Ah, de ir embora. Y la hija protege a la madre. E a filha então protege a mãe. Aquí no hay aprendizaje. Aqui não existe aprendizagem. La trastorno por déficit de atención con hiperactividad es esto. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é isso aqui. Y los maestros no sabemos qué hacer con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en ningún país. E em nenhum país nós sabemos o que fazer com o déficit de atenção com hiperatividade. Y nos sentimos culpables. E nos sentimos culpados. Y yo tengo en mi biblioteca E na minha biblioteca eu tenho más o menos 100 libros de trastorno por déficit de atención. mais ou menos 100 livros sobre o déficit de transtorno de atenção. O transtorno Aí- de déficit de atenção, desculpa. No es esto, es esto. É isso aqui. Los maestros podemos preguntarnos, ¿dónde tiene puesta la atención Então, nós, el niño? professores, podemos nos perguntar onde está a atenção colocada do menino, do aluno. Que no está acá, que no está en la escuela. Não está ali, não está na escola. No quiere ir a la escuela Ela não quer ir para a escola y se enferma. e fica doente. Porque hay algo más importante Porque existe algo mais importante que la escuela. do que a escola. Y los maestros compramos libros, cursos y no funciona. En ninguna escuela he visto que funcione. Nós compramos, ou nós professores compramos livros, compramos cursos e não funciona. Em nenhuma escola que eu conheço funciona. Se los firmo. Eu assino embaixo. He viajado muchísimo. Eu viajei muito. Ninguna escuela tiene la respuesta. Nenhuma escola tem a resposta. ¿Por qué es esto? Porque é isso. Nadie tiene la culpa. Ninguém tem a culpa. Solo que el niño, la niña, tiene que estar aquí. Só que a criança precisa estar aqui. Este es el tercer punto. Este é o terceiro ponto. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Então, transtorno por déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Hiperactividad es quiero regresar a casa ya. A hiperatividade é eu quero voltar para casa já. No quiero estar Eu aquí. não quero estar aqui. Y sin hiperactividad, E sem hiperatividade, el niño cansado, esse menino cansado, aburrido, que está aburrido, sim, aburrido. Não, entediado. es porque está muy cansado E essa criança está muito cansada de cuidar a la madre, al padre o a los hermanos. de estar cuidando do pai, da mãe e dos irmãos.
Ok. Ahora, cuarto punto. Muito bem. Agora, o quarto ponto. Gracias, gracias. Aquí nos quedamos los padres. Ok, vamos ficar aqui com os Nos pais. quedamos con las matemáticas también. Vamos também ficar- No, aquí. Vamos Aquí. ficar com a Ok. matemática também. Fica aqui. Sí, ok. Cuarto punto. Quarto ponto. ¿Qué otro problema tenemos en la escuela ahora? Então, qual outro problema temos agora na escola? Exacto, bullying. Exatamente, o bullying. Bien. Muito Cuarto punto, bullying. O quarto ponto, o bullying, La violencia. a violência. Ahora vamos a ver con quién, un representante para la Que violencia. agora un hombre. representante para a violência, um homem. Pues sí. Gracias. Obrigada. Gracias, te quítalas. Sí, gracias. Sí. Ajá. Tú eres la violencia. Então, você é a violência. Ahora te puedes colocar donde tú sientas. Então, você pode se colocar onde você sente. La hija está llorando. A filha chora. Tiene mucho dolor. Ela sente muita dor. Ahora, ¿la escuela dónde está? Agora, onde está a escola? Queriendo sacar la violencia. Querendo tirar a violência. En las escuelas queremos sacar la violencia. Na escola, queremos tirar a violência. Y los padres, la madre y el padre quieren quitar la violencia. E os pais, a mãe, o pai, querem tirar a violência. ¿Y dónde se originó? ¿Vieron el movimiento? E onde originou a violência? Vocês viram o movimento? ¿Dónde? Onde? Exacto, con los Exactamente. padres. Então, originou nos pais. Y esa violencia toma a la escuela E essa violência toma conta da escola. y no hay solución. E não soluciona. No hay solución. Não existe solução. ¿Se dan cuenta? Vocês se dão conta? Y esta violencia entre el padre y la madre, Essa violência entre o pai e a mãe, violencia intrafamiliar, a violência intrafamiliar, se expande a la escuela. se expande na escola. Entonces, la violencia, cuando la escuela la quiere sacar, Então, quando a escola quer tirar a violência, genera
gera más violencia. mais violência. Es cuarto punto. É o quarto ponto. La solución, se preguntarán cuál es la solución. Então, vocês se perguntarão qual é a solução. Hay una solución para cada familia. Existe uma solução para cada família. Y ahí el abordaje de Bert Hellinger E aí tem a abordagem de Bert Hellinger para solucionarlo. para solucionar isso. Así no hay solución. Assim, não tem solução. La maestra y la alumna quedan abandonadas. A professora e a aluna ficam abandonadas. Todos están invertidos mirando a la violencia, al Todos bullying. estão Bullying, envolvidos bullying, em bullying. olhar para a No al violência. bullying. O bullying. No al bullying. O bullying, não ao No. bullying, não ao bullying, não. Muchos libros de bullying. Muitos livros sobre o Yo bullying. tengo muchos libros de bullying. Eu tenho muitos livros sobre bullying. ¿Se dan cuenta? Vocês se dão conta? Este es muy difícil É muito difícil para los niños. para as crianças. Esto es abandono total. Este é um completo abandono. Cuarto punto. O quarto ponto. Ok. Muito bem. Gracias. Ok, El obrigada. bullying, gracias al bullying, Obrigado gracias. ao bullying. Gracias. Ahora regresen a Agora vocês voltam aos seus lugares. Então, otra vez las matemáticas. Outra vez a matemática, a professora e a escola. Quinto punto. O quinto ¿Quién me punto. dice cuál es el quinto punto? Quem me diz qual é o quinto ponto? Que otro problema muy... cada vez tenemos más problemas de estos en las escuelas. E nós temos cada vez mais problemas nas escolas com isso. Quinto punto. Qual é o quinto ponto? ¿Cómo? Drogas, traz drogas. ¿Más? ¿Otra? Ok, otra. Que es ¿Qué más? con esto, más Com isso, mais reprobación, ok, reprovação, evasión. evasão Ya lo vimos. Este es el cuarto. e violência. Já vimos que é o quarto ponto. Sí, pero el bullying es el que vimos acá es el bullying. O bullying nós vimos. Y lo de drogas, o sea, tiene razón. E você tem razão. Drogas, evasión, Drogas, esto evasão. va como todo mezclado Isso aquí. está tudo aqui misturado. Sí. ¿Cómo? Desmotivação de los maestros. ¿Mucha invasión? Não, desmotivação. Ah, claro. Y que tiene que ver con este punto que es el Tem a ver quinto, com el este más difícil, ¿eh? Quinto ponto, que é o mais difícil. Desmotivación de los maestros, por supuesto. desmotivación La de violencia los que está aquí. profesores, Las la violencia, drogas, las que drogas. dijeron evasión. ¿Otro? Sexualidad es como en todos. Es parte de la vida. É para todos, é parte da vida. La sexualidad no es un problema en la A escuela. sexualidade não é um problema na escola. Es la vida. É La a vida. vida. La sexualidad es la vida. Sexualidade é a vida. Otro, quinto punto. Ok, o quinto ponto. Outra Que es coisa? el más difícil. O mais difícil. Por isso não estamos acertando, porque é o mais difícil. Exacto. E é porque é o mais difícil Porque que a es gente el não que, acerta. que es junta, une. Porque junta, une. Suicidar-se. Suicídio. En este punto, claro. Sí, en también este este punto punto también. también Pero es existe. parte de. O suicídio também faz parte. Porque suicidio tiene que ver con cuando
pusimos un asunto familiar difícil. Então, quando temos Son muchos asuntos familiares assunto difíciles. familiar Y la difícil, niña, son muitos- ahora después contaré una historia verídica de esto. Temos ¿sí? familiares Pero difíceis. este Eu fue vou depois contar um caso que tem a ver com isso. el tercer punto. Mas este foi o terceiro ponto antes. Depresión. Depresión. Y ante esto hay toda una intervención terapéutica de medicación. E diante disso tem toda uma intervenção de medicamentos, com medicação. Sí. Entonces, así, evasión, si están medicados, Então, se estão medicados, Estão mais a tranquilos. evasão, né, fica mais baixa, é baixada. entonces no hay violencia Então, en não la existe escuela, que violência na viene escola. con esto, claro. Com isso. Y luego también los maestros nos desmotivamos Y porque nós, ¿cómo professores, enseñamos a un niño medicado? Ficamos também desmotivados, porque como a gente pode dar aula para um que menino que não está quer medicado? aprender. Porque ele não vai aprender. Y otro es, dentro de este quinto E punto, dentro que deste quinto ponto, es como un abanico. El quinto punto Como un es leque. un abanico donde hay muchos asuntos. onde tem vários assuntos. Claro, Institucionalizada. claro, por supuesto. claro. Esta es una buena conclusión. Sim, essa é uma boa conclusão. Porque A ahora explico, institucionalização da educação. que nunca lo había visto así, pero eso es Eu nunca así. olhei assim, mas é assim. Porque en este quinto Porque punto, neste quinto ponto, la educación institucionalizada educação institucionalizada no ve al niño. não olha para a criança. Claro. Y no ve al niño con este quinto punto, sí, E que com todavía este no quinto ponto, llegamos não al vê a quinto criança. Não punto. chegamos ainda ao quinto Todo ponto. esto. Tudo isso faz parte. La falencia. ¿Qué es? El desmadre de la educación. Sí, allá. Acá, La escuela pública. La política pública, las políticas públicas sobre la educación. esta es una buena Sim, intervención. é uma boa intervenção. La solución en ningún país A solução em nenhum país está en las intervenciones está políticas y públicas. nas intervenções políticas públicas. En ningún país. Em nenhum país. Ningún país desde el gobierno mira a los alumnos Desde o governo, nenhum país Em olha para as ninguno crianças. Em nenhum país. del planeta. Do planeta. O sea que olvídense, Então, esqueçam. es una responsabilidad de cada maestro en el É aula. uma responsabilidade de cada professor dentro da sala de aula. Esto es la nueva pedagogía. Esta é a nova pedagogia. Y ahí sí podemos hacer algo. E então, sim, podemos fazer algo. Yo he intentado desde el gobierno Eu já tentei desde o governo, muchos años. por muitos anos. No hay solución ahí. Não solucionou. Es un sistema tan grande Um arriba sistema tão grande lá em cima, y para mover el engranaje, e para mover essa engrenagem, ¿cómo? como? Sí. Os padres atrás del maestro. Claro. Entonces hay que trabajar con los maestros. Então, você tem que trabalhar com os professores. Si los maestros tienen a sus padres detrás, Se os professores têm seus próprios pais atrás de si, tienen el equipo de seguridad para entrar en el aula. eles têm esse equipamento de segurança para entrar na sala de aula. Y si traemos al aula a los E padres se de los niños, trazemos para a sala de aula os pais dos meninos, los niños estarán fortalecidos emocionalmente. as crianças estarão emocionalmente fortalecidas. Esto que parece tan sencillo Isso parece tão simples, es todo un trabajo. é todo o trabalho. Exacto. Exatamente. Exacto. Entonces llegamos verdaderamente
al difícil quinto punto. Então, verdadeiramente chegamos ao quinto ponto difícil. Los padres del maestro. Os pais do professor. Exactamente. Exatamente. Y dentro de la pedagogía sistémica, Dentro da pedagogia sistêmica, el punto de solución, ponto da solução más importante mais importante es la alianza é a aliança entre la escuela a y escola la familia. e a família. Y ahora miraremos E este agora vamos movimiento. olhar para este movimento. La alianza. A aliança. Cuando la maestra Quando a professora tiene, Ismael, sí, y una mamá, ¿me puede ayudar? Y, ajá. Ustedes son los padres de la profesora. vocês são os pais da professora. Es importantísimo los padres de los profesores. Os pais dos professores são importantíssimos. Una maestra alemana que yo admiro mucho, Uma professora alemã que eu admiro muito, Marianne Frank, Marianne Frank, dijo en México una vez, disse uma vez no México: llego a clase cuando ella daba clases en la escuela, porque Bueno, ahora ya ela dava tiene aula muchos años que no. nas escolas, ela já tem muitos anos que não dá mais aula. Ponía en la pizarra, en el pizarrón, la foto de su papá y de su mamá. Ela colocava no quadro negro a foto do pai e da mãe dela. Y le decía a los alumnos, mi papá y mi mamá. E dizia aos alunos: meu papai, minha mamãe. Y los pequeños decían, ¿tú también tienes un papá y una E mamá? os pequenos perguntavam: você também tem um papai e uma mamãe? Si ya eres tan mayor. Se você já é tão grande. Sí, ella decía, sí, tengo mi papá y mi mamá que me cuidan siempre. E ela disse: sim, eu tenho meu papai e minha mamãe que sempre cuidam de mim. Y ustedes, todos los alumnos, los pequeños, van a traer al aula a su papá y a su mamá. E ela então disse: vocês, os pequenitos, vocês todos irão trazer seu papai e sua mamãe para a aula. Y algún pequeño decía, pero yo no conozco a mi papá. Mas aí dizia um pequeno: mas eu não conheço meu papai. Y entonces la maestra, la profesora dice, yo sí conozco a tu papá. Mas então a professora disse: eu sim conheço seu papai. Tú eres la mitad de tu papá. Porque você é a metade do seu papai. Y yo veo a tu papá aquí contigo. E vejo aqui seu papai junto com você aqui. Y vamos a dibujarlo. E vamos a empurrá-lo. Vamos desenhar ele. Esa es la alianza. Esta é a aliança. Entonces, si la maestra tiene sus padres Então, detrás. se a professora tem seus pais atrás, Y la escuela dice, sí, que estén los papás de la maestra aquí, perfecto. e a escola está perfeita. Assim. Si esto es una solución, É uma solução. que vengan. Que venham os pais. Entonces se siente muy fuerte la... Então, ela se sente muito forte. La alumna lleva a la escuela a sus papás. Então, a aluna leva seus pais para a escola. Las matemáticas se pusieron ahí E al a lado. matemática se colocou ali agora. Porque ahora, ¿quieren saber un secreto de las matemáticas? Vocês querem saber um segredo da matemática? Las matemáticas, el niño que no aprende matemáticas es porque no puede sumar
a su papá y a su mamá. Então, o menino que não consegue aprender matemática é porque não conseguiu somar sua mãe com seu pai. Las matemáticas son sumas. A matemática é somar, somas. Ese es un gran secreto de las Este matemáticas. É um grande segredo da matemática. Y cada materia tiene sus secretos. Cada matéria tem seus segredos. y los veremos en la formación de pedagogía E sistémica. isso nós veremos na formação de pedagogia sistêmica. Todos los secretos. Todos os segredos. Entonces ahora la maestra sí puede mirar a los padres Então, del alumno. agora sim a professora pode ver, pode olhar os pais da aluna. Y la maestra puede decir las palabras mágicas. E a professora pode agora dizer as palavras mágicas. ¿Cuáles son las palabras mágicas de ¿Cuáles? una profesora? São as palavras mágicas de uma professora. ¿Quieren saberlas? Vocês querem saber? Las palabras mágicas son: yo sirvo a tus padres. Então, estas são as palavras mágicas. Eu sirvo aos seus pais, Enseñándote a ti. ensinando você. Las palabras mágicas. Y entonces encontramos la magia en la educación, Então, aqui encontramos a magia dentro da educação, que es tan grande que é tão grande. y que yo la descubrí E eu a descobri a través del enfoque de Bert Hellinger através do enfoque de Bert Hellinger y a través de las enseñanzas prácticas de Sophie Hellinger. através dos ensinamentos práticos de Sophie Hellinger. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a generar magia? Então, o que acham que se vamos começar agora a gerar magia? Todos juntos. Todos juntos. Porque la solución en todos los países es Porque a solução em todos os países é la educación. a educação. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado.